Eu quero, dando continuidade à nossa série sobre os milagres de Jesus, hoje eu quero falar sobre a cura do filho do oficial. Está lá em João 4, 46, 54. João 4, 46, 54. Antes disso, eu quero orar com vocês, tá bom? Pai amado, a gente quer que o Teu Espírito Santo esteja aqui nos abençoando. Nós oramos e desejamos que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa manhã. A gente quer ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. Pai amado, eu sei que o Senhor trouxe os meus irmãos, as minhas irmãs, os nossos filhos e filhas para abençoá-los nesta manhã. E eu quero pedir que o Senhor nos conduza, continue nos conduzindo por meio da palavra, pelos louvores que se seguirão, pelas orações que faremos, para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós precisamos que o Senhor fale conosco nessa manhã. A gente necessita que o Teu Espírito Santo direcione a nossa semana. Eu quero orar para que cada dia dessa nova semana que começa hoje seja um dia debaixo da orientação, da direção do Teu Santo Espírito para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso conselheiro, o Senhor nos dá o discernimento, é o Senhor que nos revela a palavra de Deus, é o Senhor que nos lembra sobre todos os ensinamentos de Jesus. Senhor, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente. Senhor, me prepara, me capacita para dizer a Tua palavra, para falar o que o Senhor deseja que eu fale, não o que eu desejo falar, mas aquilo que o Senhor deseja falar. A igreja, Senhor, é Tua, nos orienta, nos conduz na Tua igreja, nos conduz nessa vida que o Senhor tem para nós. E eu intercedo pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, por todos que estão nos assistindo em suas casas, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor nos abençoe pela Tua palavra, que o Senhor esteja restaurando o nosso ânimo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui para vocês João 4, 46 a 54. Diz assim a palavra de Deus. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. O versículo que eu quero compartilhar com vocês desse texto é o versículo 50, que diz assim: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu.
E a pergunta que eu quero fazer para todos nós é: por que devemos confiar em Jesus? Por que devemos confiar na palavra de Jesus? Uma das razões que eu pensei para justificar a nossa confiança na palavra do Senhor Jesus é que o nosso entendimento da vida, ele é duvidoso, sempre duvidoso. Provérbios 3, 5, 8 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O sentido aqui também pode ser, da palavra endireitará, pode ser Ele orientará, também pode ser Ele apacentará você em todos os seus caminhos. Não seja sábio a seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Interessante isso, né, gente? Essa palavra de Provérbios 3, ela vem muito na contramão da nossa cultura, né? Do que a gente está acostumado, do que a gente ouve a vida toda, né? A gente é chamado a ter atitudes, a ter segurança, a ter certeza do que a gente está fazendo. A gente é chamado a buscar, aprofundar o conhecimento sobre nós mesmos, né? A gente é chamado a se conhecer cada vez mais com tranquilidade, com segurança. Tem várias propostas terapêuticas para você fazer isso. Mas a palavra do Senhor diz assim: olha, não confie em você. Não confie em você. De todo o seu coração, confie somente no Senhor. De todo o seu coração, confie somente no Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em tudo que você for fazer, você precisa consultar o Senhor. Orar a Deus e pedir a direção. Compartilhar com Deus o propósito que Ele tem para a nossa vida, para a sua vida. E às vezes compartilhar com Deus é compartilhar com pessoas da sua segurança, da sua confiança. Pessoas que você considera idôneas, pessoas que você respeita profundamente. Você consulta essas pessoas e ora para que Deus fale com você por meio desses relacionamentos, em que você é cuidado, em que você recebe o apoio, o suporte de Deus para a sua vida. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor, evita o mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é isso, gente? É muito importante a gente compreender a atitude desse oficial. Ele confiou na palavra de Jesus. Para ele, Jesus era a única solução da vida dele. Eu não sei se Jesus para você é a única solução da sua vida. É a única solução da sua vida? Às vezes não é. Não tem problema se não for, tá? Não tem problema. Há momentos que na nossa vida a solução é uma situação financeira mais estável. Há momentos que o mais importante na nossa vida é as nossas contas pagas. Há momento que a coisa mais importante na nossa vida é a nossa saúde. Há momentos que a coisa mais importante na nossa vida
é a nossa família. Nós somos assim. Como seres humanos, nós não sabemos priorizar a Jesus como Ele pede. E não tem problema, não é para você ficar triste. É só para você saber que você não consegue, que você não sabe fazer isso. E é para você saber que a gente precisa orar no nome de Jesus a Deus para que Ele nos ajude a fazer isso. O milagre aconteceu para o centurião quando ele aprendeu a depender de Jesus. Quando ele confiou na palavra proferida por Jesus sobre a vida dele, sobre a vida do filho dele. Os milagres que nós precisamos na nossa vida acontecem por meio de Jesus. E a gente precisa entender e compreender que a gente não consegue colocar Jesus sempre como a pessoa mais importante da nossa vida. A gente não consegue. E não tem problema. E Jesus sabe disso. E eu preciso ter consciência disso, para que eu possa todos os dias reconhecer essa limitação diante de Deus. Falar, Senhor, com certeza eu estou colocando muitas coisas na sua frente. Muitas coisas estão sendo muito mais importantes para mim do que o Senhor na minha vida, com certeza. E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me ensine eu preciso que o Senhor me ensine a ter pelo Senhor o amor que eu preciso ter. Eu preciso que o Senhor me ensine a colocar o Senhor como a pessoa mais importante da minha vida. Porque é a nossa relação com Jesus que garante todos os outros relacionamentos. É a minha relação com Jesus que garante a minha relação com a minha família. É a minha relação com Jesus que garante a minha relação com o meu trabalho. É a minha relação com Jesus que garante a minha relação com a igreja. É a minha relação com Jesus. É Jesus, desculpa, vou mudar aqui. É a relação de Jesus comigo que garante. Porque a minha relação com Jesus falha, mas a relação de Jesus comigo não falha nunca. Tá, gente? Então é a relação de Jesus com a gente, com a minha vida, com a sua vida, que garante que tudo vá bem na nossa vida. E a gente precisa aprender sem receio, sem vergonha, sem ficar envergonhado. Falar, Senhor, possivelmente, eu devo estar colocando alguma coisa na minha vida é mais importante para mim do que o Senhor. Mas corrige isso para mim. Me ensina a te respeitar como a pessoa mais importante da minha vida. Nós precisamos depender de Jesus, confiar em Jesus, porque o coração de Jesus não é duvidoso, mas o nosso é. O de Jesus não, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Qual é a outra razão que eu refleti, pensei, de por que nós devemos confiar em Jesus? Salmos 73, versículo 25 e 26 diz assim: A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A segunda razão pela qual nós devemos confiar em Jesus é porque Ele é a força do nosso coração. Ele é a fortaleza do nosso coração. A relação que Jesus nos propõe, garante que o nosso coração seja renovado em força, seja renovado em ânimo, tá? A despeito das limitações que você possa
estar vivendo. E a gente precisa pedir a Deus, Senhor, eu quero falar como o salmista falou: a quem tenho no céu senão o Senhor? E na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. Essa é a minha oração. Senhor, na terra eu quero nada mais desejar além de estar junto a Ti. Essa é a nossa oração. Na terra, Senhor, eu quero nada mais desejar do que estar junto a Ti, Senhor. A gente precisa fazer essa oração todos os dias, porque o nosso corpo e o nosso coração fraquejarão. Fica tranquilo, você vai fraquejar. Você é humano, nós vamos fraquejar. A nossa fé acaba, a nossa paciência acaba, a nossa tolerância acaba, a nossa disposição para amar acaba. Mas Deus é a nossa força. Deus é a nossa força, a força do nosso coração. Ele renova a nossa paciência, Ele renova a nossa alegria, Ele renova a nossa tolerância, Ele renova as nossas forças. Ele nos dá toda a graça que a gente precisa. E tudo que a gente precisa fazer é orar. Como é que isso acontece na sua prática? Eu vou compartilhar com vocês como é que eu faço. Né? Porque é bom a gente compartilhar essas coisas, porque às vezes você tem algo que eu preciso, eu tenho algo que talvez possa te ajudar. Eu gosto muito de orar lendo a Bíblia. Porque quando eu oro lendo a Bíblia, a Bíblia me orienta na direção do Senhor, de Jesus, de como eu devo orar. A Bíblia me dá uma direção, ela me dá um trilho. Então eu pego um texto da Bíblia que fala sempre ao meu coração, eu oro a Deus e vou folheando a Bíblia, e às vezes paro num determinado texto, leio aquele texto, e a minha experiência, aquilo traz um conforto para o meu coração muito grande, e eu oro sobre aquela palavra. Oro sobre aquela palavra. Depois de fazer isso, eu tenho algumas pessoas que são meus parceiros e parceiras de oração. Eu ligo para essas pessoas e oro com elas. Tá? Às vezes eu oro com mais de uma. Peço oração para algumas pessoas também. Mando mensagens. Ore por mim. Quando a coisa fica muito feia, eu mando mensagem. Ore por mim. Quando eu peço para vocês orarem pelo culto, pela palavra, pelo louvor, é porque cada domingo é uma batalha espiritual. Eu não quero vir aqui falar algo do meu coração para vocês, por melhor intencionado que eu seja. Eu quero que vocês recebam o sobrenatural de Deus nas suas vidas. Porque é isso que está falando aqui o texto. Eu quero nada mais do que estar junto a Ti. E o culto é um dos momentos, né? Tem as reuniões de oração. Quando você vai à rua lá com o Litorânea Viva e vai auxiliar alguém que está lá na rua, isso é um culto também. O sobrenatural de Deus se derrama sobre quem recebe e sobre quem oferta. Quando você está aqui na reunião de oração de terça, de sexta de manhã e de quarta à noite, é um culto também. O sobrenatural de Deus se derrama sobre você. Porque a gente fala da palavra e a gente ora na palavra. Então eu quero o sobrenatural de Deus para as nossas vidas, porque senão não dá. Não dá para viver. Por isso que o oficial foi a Jesus, porque para ele Jesus era o sobrenatural. Era o sobrenatural da vida dele naquele momento, da vida do filho dele. Tudo dependia de Jesus. Eu quero
que Jesus seja a pessoa mais importante da minha vida aqui na terra e no céu. E eu preciso, para que ele seja, eu preciso orar todos os dias por isso. Eu peço a ele todos os dias. Sabe por quê? Porque eu me distraio muito facilmente. Eu gosto muito de cachorros, gosto de gente também, tá? Talvez mais de gente do que de cachorros, mas gosto dos cachorros. Gosto dos meus livros, gosto de gente. E às vezes essas coisas me distraem. Me distraem ao ponto de eu ficar muito mais preocupado com o meu cachorro, com algumas pessoas, com os livros que eu quero. Tem um professor que está lançando um livro que eu esperei, há 2 anos eu espero por esse livro. Estou desesperado aqui, ansioso. Isso não é bom, né, gente? Eu devia estar ansioso pela presença do Senhor, né? Olha como é o meu coração. Eu falo, Senhor, eu quero estar ansioso pela Tua presença na minha vida, mas, Senhor, eu estou ansioso por esse livro, porque eu acho que vai ter muita sabedoria ali nesse livro, que eu quero conhecer. E eu tenho que te pedir para Jesus, Jesus, me ensina eu ansiar mais pela Tua presença, pelo Teu relacionamento comigo, pela relação que o Senhor tem para mim. A gente fala muito da nossa relação com Jesus, né? Mas é o contrário. A gente deve buscar a relação que Jesus tem para a gente. A relação que Jesus propõe para a minha vida e para a sua vida. Então nós devemos confiar em Jesus porque Ele é a força do nosso coração. Nosso coração vai fraquejar, mas o Senhor é a nossa força. Jesus é a minha força e a sua força. A terceira razão que eu pensei do porquê a gente deve confiar em Jesus é que Jesus é a nossa esperança. E quando a gente fala que Jesus é a nossa esperança, porque Jesus é a nossa salvação. Às vezes, nós não nos preocupamos tanto com a nossa salvação. Hoje, na escola dominical, a gente conversou sobre isso. O sacrifício de Jesus se tornou uma coisa muito banalizada. A gente não tem muita noção do que representa a nossa salvação. A nossa salvação é que Jesus é o Senhor da nossa vida agora. Jesus é o Senhor da nossa vida. Toda a nossa vida vai ser vivida segundo a relação que Jesus propõe para a gente. Não segundo a relação que eu proponho para Ele. Agora eu fui salvo e agora todos os meus sonhos serão realizados. Não é isso. Eu fui salvo e agora os sonhos que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida serão realizados. Os sonhos que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida serão realizados. Romanos 15 diz assim, 12 e 14. Eu vou ler 12 ao 14. Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aqueles que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Mas isso significa que você vai aprendendo a se dar conta, a perceber que a vida e os sonhos que Jesus tem para você são infinitamente melhores do que qualquer sonho que você possa ter sonhado na sua vida. Infinitamente melhores. E nós precisamos colocar diante de Jesus os nossos sonhos.
os nossos sonhos. Senhor, esses são os meus sonhos. A gente precisa aprender a fazer essa renúncia, entregar. Me ajuda, ó Deus, entregar os meus sonhos nas tuas mãos, no teu altar, e me ajuda a receber os teus sonhos para a minha vida, os teus sonhos para a vida da minha família, os teus sonhos para o meu trabalho, os teus sonhos para a minha igreja. Quais são, Senhor, os teus sonhos para a minha vida? Nós precisamos ter essa coragem. Porque você foi salvo para viver a vida que Jesus está propondo a você. Você não foi salvo para Jesus viver a vida que você está propondo para Ele. Você foi salvo para viver a vida que Jesus está propondo para você. E isso é um desafio para a gente. Esse é um desafio para a gente. Versículo 14 diz assim: meus irmãos, e eu vou acrescentar aqui minhas irmãs, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Eu vou botar a palavra aqui, sendo capazes de cuidarem uns dos outros. A gente precisa fazer isso. Quando o Senhor Jesus nos salva, esse é o sonho dele. Ele nos capacita para a gente poder cuidar uns dos outros. Cuidar em amor uns dos outros. Para você cuidar da sua família como Jesus quer que você cuide. Para você viver a relação que Jesus tem para você na sua família. Para você viver os sonhos que Jesus tem para você na sua família. Para você na sua igreja. Porque a esperança é a vida que Jesus tem para mim e para você. A nossa esperança não é que a minha vida e os meus sonhos, os meus projetos sejam realizados e abençoados por Deus. Não. A nossa esperança é que Jesus tem um projeto de vida para nós vivermos na dependência dele. Para que nesse projeto, a despeito do que você esteja vivendo agora, nesse momento, a despeito das portas que se fecharam, a despeito das perdas, a despeito das frustrações, o seu coração seja cheio de alegria e paz. Porque o que confere paz e alegria aos nossos corações é a presença do Senhor Jesus na nossa vida. É a relação que Ele propõe para a gente. O difícil é eu entregar para Jesus o projeto de vida que eu tenho e que eu quero que Ele abençoe. E aí você acha que Jesus não te ama porque Ele não está abençoando o projeto de vida que você deseja. Ele te ama e por isso Ele não está abençoando. Porque Ele tem um projeto melhor para você, que é o dele para a sua vida. Amém, queridos? Fecha seus olhos aí e vamos agradecer ao Senhor. A gente deve confiar no Senhor, a gente deve confiar na palavra do Senhor, porque o nosso coração, em primeiro lugar, é um coração duvidoso, mas o coração do Senhor não é duvidoso. No coração de Jesus não tem dúvida, não há dúvida. No coração de Jesus há força, e no coração de Jesus há esperança para os nossos corações, em nome de Jesus. Pai amado, traz aos nossos corações a certeza, a verdade, a direção real para as nossas vidas. Traz ao nosso coração a relação que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos propõe, que o Senhor nos propôs em Cristo Jesus. Traz ao nosso coração a força, a fortaleza que a gente precisa. E, Senhor,
nos ensina a perceber que Jesus é a nossa esperança, que nós já recebemos todo o projeto, tudo aquilo que possa dar sentido para a nossa vida está nessa relação que Jesus nos propõe. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.